Olá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Não Precisamos de Mais Diagnósticos e sim de Mais Afeto, com a doutora Narai. É um prazer estar aqui novamente com a senhora e Obrigada. vamos trazer, tirar mais dúvidas das pessoas, trazer um pouco mais de educação, um pouco mais de informação de qualidade para que a gente possa separar um pouco todo esse volume de conteúdo que a gente tem na internet e ter uma fonte segura onde a gente pode falar com muita tranquilidade, com muito respeito, mas acima de tudo com muita certeza de que essa informação é de qualidade. E olha, como tema de hoje a gente vai falar sobre uma doença que tem aperreado muita gente, tem preocupado muita gente, que é o Alzheimer. Primeira coisa, doutora, comecei a esquecer das coisas, comecei a falar, de repente parei, opa, peraí, o que eu estava fazendo mesmo? Só por isso, já é sinal de Alzheimer? Não, não, mas muita gente me pergunta no consultório, doutora, eu esqueço tudo, esqueço a chave, esqueço onde é que eu ia. Quando eu ficar velho, eu vou ter demência, eu vou ter Alzheimer. Ele já vem com essa angústia, né? Porque, meu Deus, certeza que eu vou ter, eu já esqueço agora, com a idade então, o negócio vai ficar feio. Não, tá? Mas é importante que desde agora, não importa a tua idade, não importa mesmo, você comece a se atentar a algumas medidas de prevenção, tá? Para que de fato não venha a desenvolver Alzheimer, né? O Alzheimer faz parte, né? É um diagnóstico dentro do quadro de demência, né? A demência seria essa síndrome que, na verdade, compõe outros diagnósticos, né? E o Alzheimer é o mais comum de 70 a 80% dos casos, né? Então, por isso que a gente, às vezes, algumas pessoas até usam, né? Essa associação de demência com Alzheimer, né? Mas doutora, antes da senhora continuar a falar sobre o Alzheimer em si, vamos lembrar aos espectadores quem é a doutora Narai. Fala um pouquinho para todo mundo entender quem é essa pessoa que está aqui trazendo informação para a gente. Então, eu acho bem válido até para trazer esse contexto, né? Por que que eu vou falar sobre esquecimento, sobre o ser humano em sua completude, né? Não só como um diagnóstico, né? Muitas vezes as pessoas vêm com sintomas e já querem encaixar dentro de uma doença. Tô com essa doença, tô com essa doença, e aí vai pro que eu trago, né? Mais afeto, menos diagnóstico. Vamos validar o sofrimento psíquico e qualquer que seja o seu sofrimento, sem precisar encaixar ele num diagnóstico, né? E aí, voltando à minha trajetória, eu sou formada médica pela Universidade Federal de Santa Catarina e durante a minha formação eu eu olhava essa amplitude do conhecimento, né? E me perguntava, né? Ali dentro é normal a gente falar, eu vou fazer cardiologia, eu vou fazer endócrino, eu vou fazer, enfim, reumato, cirurgia. É tão grande, né? É tanta informação. E eu olhava aquilo e falava, mas eu gosto de tudo. Mas não era só sobre o fato de gostar, eu não conseguia dissociar, eu não conseguia separar. Eu falo, mas aí vinha a pessoa com problema do coração, mas vai me mostrar a pele dela, como que eu me aguento e não cuidar da pele também? E aí eu vi a medicina de família e comunidade, uma medicina que abrangia todo o cuidado, desde a psiquiatria, né, com toda a sua coerência de coordenação do cuidado, que é a coisa que eu mais acho lindo na medicina de família, é você poder promover essa integração, tanto do médico com o psicólogo, com o nutricionista, com toda a equipe multidisciplinar e com os outros profissionais médicos, de olhar o ser humano, né? Não como aquela pessoa ali que vem como um monte de sintomas, mas ver a pessoa dentro do contexto. Como é que tá lá na tua casa? Como é que tá o seu trabalho? Como é que tá a tua vida? Né? Então isso vai fazer total diferença de como você chega e como você apresenta seus sintomas, sobre quem você é, sobre quem que você quer ser e sobre como vão ser as patologias, como o próprio quadro clínico vai se apresentar. Né? Então tem pessoas que ficam doentes, eu vou trazer isso, vou continuar com a minha formação, mas eu digo assim, qual que é a tua sensibilidade?
Quando você começa a ficar estressado, alguém fala, eu fico com dor de cabeça. Outra fala, nossa, eu fico com uma dor de estômago. Outra começa a ter problema na pele, né? Mostrando essa sensibilidade através dos órgãos, né, da pele. E um vai tocar mais aqui, o outro toca mais ali, e assim por diante. Então eu fui fazer medicina de família. E na medicina de família, aí eu me deparei com isso, com o aspecto psíquico da mente integrado, né, com o corpo, óbvio, mas que muitos dos meus pacientes, eles chegavam com sintomas que eles não viam a associação, né, mas aí na consulta eu já via, poxa, essa pessoa tem um sofrimento aí, né, e é preciso olhar esse sofrimento além daquele sintoma, além daquela dor, além daquele diagnóstico, que seja uma hipertensão, um diabetes, uma psoríase, não importa. O que tem mais, né? E como eu posso trazer isso, integrar isso, mostrar essa conexão para a pessoa, para ela, a partir disso, se olhar e falar o que mais que eu posso fazer por mim, além de tomar meu remédio. E a partir daí que eu fui começar a me especializar mais. Eu sempre gostei da educação, então assim, já quando eu era fazia minha residência em medicina, os alunos me acompanhavam, e logo depois da minha formação eu me tornei preceptora, então eu tinha muitos alunos me acompanhando, e essa conexão com a educação médica faz parte das minhas especializações, né? Então eu sou especialista em educação médica também. E aí eu também fui olhar para mais. Então eu fiz a formação em psicanálise, como eu gosto da academia e o aprendizado que eu trago, né, para mim é o aprendizado pro outro, é uma rede muito maior do que o conhecimento em si. E nessa caminhada eu fui fazer o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Aí durante o meu doutorado eu fui fazer o Fellow na University Medical Center em Amsterdã. E lá eu pude me aprofundar ainda mais nesse conhecimento e nessa integração da mente com o corpo. E ainda mais também na importância de uma educação continuada, em que a gente sempre deve estar atento a olhar que o conhecimento ele sempre está em mutação, né? Mutação que eu digo assim, uma coisa que está aqui hoje não quer dizer que é isso mesmo, a gente tem que olhar e ampliar nossa mente, que amanhã pode ser diferente, né? Então, a gente tem muitas coisas que, por exemplo, diagnósticos que antes eram dadas, diziam que era X, hoje a gente já vê que é Y. Então, trazer essa informação com o conhecimento para o paciente, e aí a gente está falando em medicina baseada em evidências também, né? Não só conversa de TikTok, não só podcast isolados, aleatórios, não só em mensagens do Instagram, mas de fato um conhecimento técnico com embasamento científico. Nessa linha, a senhora é uma médica jovem, mas que já fez toda a formação. Hoje a gente tem até o costume popular de chamar todo médico de doutor. E aí tem uma diferença entre o doutor por ser médico, Exato. O doutor por ser formado em direito e o doutor que fez doutorado. Mas nessa formação continuada, na visão dentro da academia, com toda certeza a senhora teve contato com diferentes gerações. E na relação com a medicina, essa relação mudou muito. Nos anos 60, anos 70, a relação do paciente com o médico era de apoio incondicional e crença total. Então ele ia até o médico, estava sentindo alguma coisa, ia até o médico e o diagnóstico que recebesse era a mais pura verdade. Para a geração Z, por exemplo, a senhora já citou o TikTok e o Instagram, a gente tem até a brincadeira do Dr. Google ou do Dr. ChatGPT, porque as pessoas elas querem confrontar a resposta do médico, a análise do médico, com a análise dessas redes sociais ou com o diagnóstico dessas redes sociais. E aí a gente cria um primeiro paradigma, que é o conflito entre as duas opiniões, porque primeiro,
Como a senhora falou, o médico está fazendo uma medicina com base em evidência, essas redes sociais estão fazendo com base no achismo e numa generalização desses conceitos, mas existe o conflito de chegar e de se aproximar do paciente, até mesmo para que ele siga uma medicação, siga um caminho. Essa experiência acadêmica, esse aprofundamento e essa relação com pessoas de diferentes gerações, isso facilita ou isso complica ainda mais esse processo? Bom, é uma pergunta bem complexa, né? Porque eu, com a minha visão ampliada aqui. A senhora precisa Desculpa. continuar falando no microfone. Então, eu queria explicar aqui com as mãos, né? Então, como é complexo, a gente usa todo o corpo, né? Então, é uma pergunta complexa e válida, extremamente atualizada e coerente com o que a gente com o que a gente vê hoje, né? Essa mudança, novas gerações, né? Mas também é muito pertinente a gente falar sobre a fragmentação médica. Antes, assim, esse olhar do médico ser respeitado, né? E aquela palavra do médico ser olhada como é algo que eu vou seguir, o médico falou e deu, né? E hoje haver uma crítica, né? Uma crítica também, né, por essa questão da formação do médico, que eu vou te trazer. não é só na medicina, né? Hoje essa crítica é na própria vida acadêmica, o professor também era muito respeitado e hoje o aluno levanta e diz assim, professor, eu tô vendo aqui no Google que não é bem assim. Mas na medicina a gente tá lidando com a vida da pessoa diretamente. Exatamente. Mas o que eu quero falar em relação a isso, meu confronto, é que existem dois lados, né? Faz jus o paciente querer saber mais, criticar mais, né? E de fato querer entender, né? Mas assim, quais fontes ele está querendo entender? Aí a gente pode ir nessa linha, né? Porque ele trazer um olhar crítico a partir né, do conhecimento que ele tem sobre o diagnóstico que é dado a ele, né? Isso faz parte de uma construção da pessoa e é importante. Então, sim, a gente tem que analisar criticamente os diagnósticos que estão sendo dados, tá? E tem que haver respeito, mas sobretudo diálogo, né? Então, a relação entre o paciente e o médico, ela não deve ser como uma hierarquia. Eu falo, você obedece, não, ela tem que ser aqui, tá? Nesse patamar. Então, assim, o que você acha disso? Você entendeu isso aqui? E aí, algo se constrói. Mas o problema, né, é que às vezes, e muitas vezes, o que tem acontecido é o paciente confrontar, né, com informações que são informações rasas. Informações que ele vê no Instagram, no TikTok, enfim. E isso é bem maléfico em situações em que a gente resume um quadro que é muito complexo de um diagnóstico em condições que aqui 10 passos para saber se você está com TDAH. 5 motivos para te dizer que você tem autismo. Se você não gosta de pessoas, talvez você tenha autismo. Então, assim, gente, isso é muito raso e isso realmente pega nas pessoas. As pessoas veem, mas olha só, eu devo ter autismo, eu devo ter isso, né? E é triste ver esse movimento. E também o movimento de também os médicos estarem, né? Eu tô falando os médicos que eu vejo nessa nova geração, se atualizando através dessas mídias. Gente, isso, Instagram não é capacitação. Esses tipos de informações, eles não te dão um conhecimento aprofundado. Tem um estudo mostrando a dificuldade hoje de profissionais de saúde deles lerem artigos grandes, livros grandes, porque eles estão cada vez mais querendo essas informações curtas e rápidas. E não tem, para você conseguir ter uma informação complexa, você precisa de tempo, você precisa de silêncio, você precisa de um aprofundamento que essas informações rápidas e curtas não vão te dar. Então não vai ter um pensamento crítico com uma informação curta e rasa. É que, na verdade, a própria formação do conhecimento, acho que tem o caminho mais denso, e você na própria internet consegue isso com artigos científicos, com publicações oficiais e com livros. Acho que as pessoas começaram a esquecer dos livros
mas eles fazem uma diferença muito grande e tem esse conhecimento mais popular que sempre existiu na história da humanidade. O ser humano, desde que começou a projetar sua cultura, seja escrevendo nas rochas dentro das cavernas, seja na passagem do conhecimento de mãe para filho, sempre teve a transmissão desse conhecimento mais informal. Só que eu acho que hoje esse mercado digital ele está misturando as coisas. E a facilidade de acesso a esses dados está fazendo com que as pessoas pensem que esses dados que estão disponíveis são aqueles dados científicos e densos, e talvez isso esteja causando essa confusão. E muita reprodução, né? E um olhar, né? Hoje, Eduardo, não sei se tu percebe, né? O estudante que se forma, ele tem esse olhar de que o médico que está fazendo sucesso é aquele médico que tem um montão de seguidor, é aquele médico que está ganhando dinheiro, aqui dali tá certo, porque aqui dali é onde ele vai se dar bem, né? Então hoje também os parâmetros eles estão muito enviesados, assim, sabe? E o caminho mais longo e mais difícil é esse, é você fazer, né, se quiser sair nessa área, é fazer uma pós-graduação, é fazer uma residência, é fazer um mestrado, é fazer um doutorado, isso demora tempo. Doutorado são 4 anos, né? O mestrado 2 anos ali no mínimo. Então isso já são assim 20 anos, 30 de estudo, né? Mas qual que é o caminho mais rápido? É você ter um monte de seguidor e falar, né, reproduzir conteúdo daquela pessoa que ficou estudando, reproduzir sem aprofundamento, mas ali a pessoa tem um certo carisma, tem uma certa performance, né? Então ela tem tudo aqui dali e enfim, o paciente, o cliente, a pessoa que está do outro lado só vê aquela caricatura, vê aquela cena e fala, poxa, ele trazendo informações com a literatura, com o estudo, o artigo. Mas é isso mesmo? Qual o artigo que ele usou? E eu posso me aprofundar muito mais. Eu posso te falar, assim, que tem artigo que é mostrado por alguns profissionais que são grandes nomes no Instagram, que na verdade eles não são artigos bons, que na verdade isso aqui não é uma evidência confiável. Então eu posso me aprofundar muito mais. Então isso que você trouxe para mim, Nara, olha, antes o paciente via ali o que o médico falava, respeitava, seguia. Hoje em dia, resumindo, né? Hoje em dia a gente vê essa situação no qual o médico ele consegue informações rápidas e tem ele se mostra, né, de uma maneira diferente, e também os pacientes querem isso também. E existe também essa dinâmica, né? Não, com certeza. Tem muito paciente que quer ir para um médico que é famoso. Pronto. E isso aumenta o ticket da consulta, faz com que siga um outro caminho. Eu não tenho dúvida, doutora Nara, que esse assunto renderia horas de conversa. Com certeza. Mas como a gente combinou de hoje falar um pouquinho e dar dicas sobre uma doença em específico, eu queria que a gente começasse agora falando um pouquinho o que é realmente o Alzheimer e o que é que provoca o Alzheimer, para depois a gente ir para a parte de dicas, de orientação e principalmente com o cuidado de não escutar tudo que está sendo dito e sendo transmitido naqueles grupos do WhatsApp.